paternidade socioafetiva, né? Às vezes elas coincidem ou não. Então, nesta paternidade, aí esse pai que criou, ele em algum momento, na relação ali do pai socioafetivo, que não era registral nem biológico, e esse filho tinha um filho biológico, tinha um pai biológico registral, o tribunal, ele indicou e o tribunal autorizou. Portanto, essa criança tem uma mãe e dois pais na certidão de nascimento. Isso é muito revolucionário, né? E agora, semana passada, mas isso quando tinha um pai que foi construindo, mais revolucionário ainda, um casal de duas mulheres, um casal, tiveram um filho, mas não queriam que o filho não conhecesse o pai, não queria que esse filho tivesse um pai anônimo, e aí pediram a ajuda de um amigo que forneceu o material genético e disse, sob a seguinte condição: só fornecerei se eu também puder ser pai. E assim fizeram, essa criança nasceu e o tribunal autorizou o registro, assim que nasceu foi registrada a criança, duas mães e um pai. Isso é muito diferente de tudo que nós imaginávamos, né? Portanto, a família, a grande revolução agora está nessa família parental, porque na família conjugal são questões mais simples. Atualmente no Brasil, uma grande questão é exatamente isso que o professor Jorge falou, das famílias simultâneas, que são chamadas lá de família simultânea, família paralela, né? Mas que aí é uma variação moral em torno de um mesmo tema. Mas isso aqui é diferente, isso que nós estamos aprendendo. Mas o que eu quero falar estou dando esses exemplos para dizer o seguinte: não tem uma lei que fala sobre isso. Pode, não pode. Aliás, isso é o grande problema da lei, né, da regra, que é assim, é na base do tudo ou nada, ou pode ou não pode. Os princípios não são na base do tudo ou nada. Ele aceita ponderação, né, e aí nós precisamos entender um pouco mais os princípios. E quando nós falamos de princípios, são os princípios constitucionais, que não são os princípios exatamente os princípios gerais do direito, como nós sempre o concebemos, né, como está nas leis de introdução ao Código Civil, no Código de Processo Civil de vários países. Agora no Brasil não chama mais lei de introdução ao Código Civil, mas normas de introdução ao direito brasileiro. Mudou recentemente essa nomenclatura. Então, esses princípios, o princípio é norma, então nós precisamos entender. Então, o gênero norma, que comporta norma jurídica, que comporta as duas espécies, né? Regra, que são as leis propriamente ditas, e os princípios, né? Os princípios constitucionais. Os princípios são, portanto, esse condutor, né, do ordenamento jurídico, e que é o balizador de tudo isso, né? E esses princípios que aceitam, eles são importantes porque eles aceitam uma ponderação, uma adequação a uma realidade, e eles vêm exatamente cumprir esse papel, né? Que a regra, lei, não cumpre na base de tudo lá. Imagine se nós estivéssemos esperando regras para regulamentar toda essa realidade. Nós continuaríamos repetindo uma história de exclusão, uma história de injustiça, que é a história do direito de família, de exclusão de pessoas e categorias do laço social, né? Então, daí a importância dessa principiologia para o direito em geral e particularmente para o direito de família. Mas eu vou ler um pouco o texto escrito, às vezes ele é mais denso em razão do tempo, que eu realmente gostaria que sobrasse antes de nós conversarmos, né? Um trecho que está aqui, isso é esses princípios do direito de família, é a minha tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná, onde eu publiquei um livro, e eu vou ler um trecho deste livro, desse livro onde eu falo um pouco desses princípios, né? Fazer nessa interlocução com a psicanálise, né? Porque não é possível pensar essas questões objetivas sem a consideração dessa subjetividade. Então,
Uma das grandes contribuições da psicanálise ao pensamento jurídico foi a introdução da noção do sujeito do inconsciente. Isso, além de fazer-nos compreender que o sujeito de direito é também um sujeito desejante, reforçou e consolidou a grande questão da história de todo homem: tornar-se sujeito, tomar as rédeas de seu destino e ser senhor de si. Essas noções interessam ao direito civil, porque é por intermédio delas que se tornam possível e se viabilizam os contratos e negócios jurídicos. Transmite-se a propriedade, assumem-se, cumprem-se e descumprem-se obrigações, responde-se por danos causados a outro, enfim, todos os atos e fatos jurídicos são realizados pelo sujeito, que é, ou pelo menos deveria ser, senhor de si, entre outros senhores de si. Essa noção de sujeito interessa particularmente ao direito de família, porque é somente na família, ou por meio dela, que um humano pode tornar-se sujeito, humanizar-se. Não é possível existir sujeito sem que tenha passado por uma família, e sem sujeito não há direito. Por isso a máxima: família é a base da sociedade. Quando nos referimos à família como um grupo essencial, obviamente não estamos falando de uma família tal como concebida historicamente pelo direito no Brasil até 1988, isto é, patrimonializada, hierarquizada, matrimonializada. Estamos falando de família tal como ela é, plural. A família transcende a sua própria historicidade, porque o grande desafio do direito hoje é qual é o conceito de família. Isso interessa por vários motivos, inclusive para dar proteção e garantias ao bem de família, por exemplo, que é uma criação para dar penhorabilidade, mas o conceito de família ele vai variando com o tempo, mas a grande compreensão para nós que possamos evoluir no direito é entender que a família ela não é um elemento da natureza, ela é um elemento da cultura. Isso nós já aprendemos com a antropologia, com a psicanálise. Então, veja só, a família transcende a sua própria historicidade, pois suas formas de constituição são variáveis de acordo com o seu momento histórico, social e geográfico.